Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Nós temos 4 histórias. De 3, nós vamos ler parte delas. Por causa do tempo e a duração das mensagens, impossibilitam que eu leia a maior parte da história, mas eu posso tentar te dar o contexto. Alguém já percebeu que Deus pensa completamente diferente do que nós? Não é nem perto. Não é nem perto, não é nem parecido. Ele pensa completamente diferente. Uma palavra de Deus é mais poderosa que 1 milhão de palavras bem-intencionadas de bons amigos. Uma palavra muda tudo. Ele literalmente falou e os mundos vieram a existir. O que vamos ver hoje é o que eu quero examinar: princípios de guerra. Não estou interessado em criar uma atmosfera onde concentramos intensamente em destruir os poderes das trevas. Jesus já fez isso. Nossa responsabilidade é implementar a vitória que Ele já obteve por nós. Mas eu quero trazer certos princípios, e então vamos levá-los a uma certa conclusão. Aqui está uma história estranha, 2 Reis 6. O exército sírio estava vindo contra o povo de Deus e estava prestes a destruí-los. Eles eram fortes o suficiente, eles tinham um número suficiente para destruí-los, mas havia uma arma secreta chamada Eliseu. Eliseu, o profeta de Deus, foi enviado e ele orou. E ele orou para que o exército ficasse cego. E pode imaginar o exército sírio? Você é fit, você é forte, está pronto para essa grande vitória e, de repente, o exército inteiro fica cego. Bem, Eliseu está lá e ele reúne todos e os leva para a cidade de Samaria. Então ele diz: Deus, remova a cegueira. Então, de repente, todo esse exército está dentro da cidade de Deus e eles estão cercados pelo exército de Israel. Eles perceberam, eles passaram de ser o que estavam atacando a serem prisioneiros. E não fizeram nada. Eles literalmente seguiram Eliseu para a cidade e se viram cativos. Aqui está a história. É incomum. Verso 21. Quando o rei de Israel, ele disse a Eliseu: meu pai, devo matá-lo? Devo matá-los? Acho que é tão engraçado. Parece um menino de 5 anos de idade. Posso matá-lo? Posso matá-los? Sinto muito. É conteúdo classificado. A maior parte da Bíblia é. Ben e eu escrevemos esse livro sobre criação de filhos chamado Criando Matadores de Gigantes. Alguém me mandou uma nota: esse título é mórbido. Eu respondi: sim, muitas das histórias da Bíblia são mórbidas. Ajuste-se. Verso 21. Quando o rei de Israel viu, ele disse a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os matarás. Você mataria aqueles que você levou cativo com a sua espada ou com o seu arco? Põe comida e água diante deles, para que comam e bebam e vão para o seu senhor. Então ele preparou uma grande festa para eles, e depois que eles comeram e beberam, ele os mandou embora e eles foram para o seu senhor. Então os exércitos sírios não vieram mais para a terra de Israel. Essa é uma das histórias mais estranhas. Vamos ver 3 histórias estranhas, mas essa é uma das mais estranhas maneiras de vencer uma batalha, que é alimentar o seu inimigo. Há momentos em que a compaixão o levará a um triunfo, a uma vitória, onde guerrear e todas as suas orações e jejuns não resolverão. Há algo sobre compaixão. Compaixão é tão vital que em Ezequiel 16 há um diálogo bizarro sobre a perversão sexual que tomou conta da sociedade, e o Senhor, no verso 49, diz: a razão por que isso cresceu foi que eram arrogantes e tinham fartura e comida e viviam despreocupados e não ajudavam os pobres e necessitados. Isso é sério, que quando a compaixão é demonstrada, ela não apenas transforma a condição imediata, nesse caso a comida, mas também faz mais do que isso. Na versão Passion, me perdoe, esqueci de procurar o verso. Na versão Passion, em Provérbios, tem esse versículo que diz: através da nossa generosidade, despertamos a consciência de outras pessoas. Isso é impressionante. Através dos nossos atos de bondade, nós despertamos a consciência das pessoas sobre o que está escrito no seu coração pelo próprio Deus. A compaixão, a generosidade, bondade,
desperta essa coisa na vida das pessoas. Foi o que aconteceu aqui. De repente, guerreiros que queriam destruir Israel perderam o desejo de destruição. Não voltaram mais a Israel para lutar e guerrear, simplesmente porque foram alimentados. Não era o poder da comida, foi o poder da bondade, foi o poder da generosidade. Compaixão é generosidade de coração. Pode ser uma refeição, pode ser um abraço, pode ser uma tarde de aconselhamento, mas aqui o ponto é excelência. Cria um coração generoso, onde a compaixão é demonstrada. O segundo é 2 Crônicas 20. Se você abrisse lá, seria ótimo. 2 Crônicas, capítulo 20. Os dois primeiros são bem conhecidos por nós como igreja. O terceiro é bem estranho. Esses são estranhos, mas o terceiro é ainda mais estranho. O primeiro, isso sobre compaixão, generosidade, é bem conhecido. A maneira como nós vivemos nossa vida, a maneira como fazemos as coisas aqui como ministério. Lembro que nos primeiros dias não tínhamos dinheiro suficiente para pagar os salários dos funcionários. Eu entrava no escritório do Steve e dizia, faça um cheque para tal e tal igreja, vamos ajudá-los a fazer o estacionamento deles. Eles não têm dinheiro para fazer o estacionamento. Nós tirávamos da nossa necessidade e quebrávamos ela através da generosidade. Isso afeta as pessoas que você está semeando, mas afeta você também. Transforma um sistema de valores aqui e o que nós fizemos. O Senhor nos permitiu sair da pobreza fazendo a coisa oposta que você pensaria no natural. Ou seja, você escuta o que Deus está dizendo e você move de acordo e expressa essa generosidade. Isso quebrou o ciclo. Aqui está outra história. Israel está sendo invadido, cercado por Amon, Moabe, Monte Seir, Síria. Todas essas nações se uniram em uma aliança para destruir o povo de Deus. Josafá ouve isso, ele estava absolutamente aterrorizado e pede uma reunião de oração. Então ele pede por um jejum rápido. Ele chama o povo para clamar a Deus. E eles fizeram. E no meio do tempo de oração, o profeta se levanta e começa a profetizar. Um cara chamado Jeaziel. E no meio dessa assembleia, ele começa a profetizar. Não tenha medo, não tenha medo. Você não terá que lutar essa batalha. Deus vai lutar por você. Essa palavra profética foi liberada. Diz depois, Israel confiou em seus profetas e venceu. Isso é muito importante. Você tem que reconhecer a palavra do Senhor, independente de quem fala. Seu trabalho é reconhecer quando é Ele. Pode vir de uma criança, pode vir de um profeta ou algo assim. Eu me lembro uma vez, eu queria tanto testar um carro novo. Eu sabia que não deveria comprar um carro. Então eu me convenci a apenas testar o carro. Senhor, não vou comprar o carro, só quero dirigir. Levei a família ao estacionamento, entramos no carro, meus filhos eram pequenos. Ben e os meninos estão no banco de trás, seguro o volante, o vencedor está aqui à minha direita. Eu ligo o carro e o Brian, no banco de trás, começa a cantar. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, olhinho com o que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. Eu não gostei daquele teste. Arruinou aquele momento para mim. Literalmente, eu saí da garagem, dei a volta no quarteirão, estacionei e saí. Foi terrível. Não falei nada. Completamente arruinou o teste de um carro que eu pensei que seria perfeito para mim. Confie em seus profetas e tenha sucesso. Chegamos no verso 22, aqui diz: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, e que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eu amo histórias como essa. Esse tema em particular é verdade em todo o Velho Testamento, especialmente de Davi em diante. Ele aprendeu em sua própria experiência o poder do louvor. Ele aprendeu que Deus estabelece seu trono sobre os louvores de seu povo. Ele viu em sua própria experiência
o triunfo de como a adoração, o louvor transforma a vida de uma pessoa. Aprendemos juntos que quando as coisas estão difíceis, você não responde de acordo com a circunstância, você responde de acordo com a natureza de Deus. Quando fazemos isso, estamos encorados no coração e na natureza de Deus, na natureza das suas promessas, temos motivos para celebrar antes da resposta. Nessa escritura, a história continua dizendo, o Senhor os fez se alegrar sobre os seus inimigos. A chave era, eles se alegraram antes de vencer a batalha. A propósito, nunca pense que a batalha é entre Deus e o diabo. Não há ameaça aí, seja qual for. Satanás não é o oposto de Deus, ele é o oposto de Miguel. Ambos são seres criados. Não há luta entre Deus e os poderes das trevas. Isso é um conceito hilário. O inimigo existe apenas como um campo de treinamento para o povo de Deus que reinará com ele para sempre. Existe só por um propósito. Deus projetou a humanidade para destruir os poderes das trevas na criação. Tínhamos essa tarefa, mas com o pecado, perdemos a capacidade de derrotá-lo. Então Jesus se tornou carne, venceu os poderes das trevas a nosso favor e então nos entregou as chaves da sua própria vitória pessoal. Não estamos lutando pela vitória, estamos lutando em vitória contra as condições difíceis da vida. Essa é a responsabilidade de todo crente. Então, quando falamos de guerra, temos motivos para comemorar com antecedência, porque a batalha literalmente já foi vencida. Estamos apenas aprendendo como aplicar a vitória que Jesus já venceu. Nessa história em particular, eles começam a cantar e o Senhor fez emboscadas a favor do povo de Deus. Eu tive uma experiência interessante cerca de 20 anos atrás. Foi breve, estamos aqui há 22 anos. Que ano é esse? Em que ano estamos? 2019. Estamos aqui há 23 anos. 23 anos essa semana. Que tal isso? 23 anos essa semana. Oh, uau! Cerca de 21 anos atrás, era uma noite de sábado, eu estava dormindo, no meio da noite, uma voz me acordou. A voz do Senhor me acordou. Eu não sei a hora, não me lembro da hora, mas Ele me acordou com a sua voz e eu fiquei lá, literalmente, o resto da noite, colocando essa frase na minha mente. Volte na próxima semana e eu vou te dizer exatamente que frase era. Isso é cruel, não, mas é o que eu faço. Isso é o que eu faço. Não. Ele fala comigo. E ele me acordou com sua voz. Isso é o que ele disse. Ele vigia o que é vigiado por aqueles que vigiam o Senhor. Literalmente, fiquei a noite toda pensando nisso. O que significa? Nós sabemos que temos responsabilidade. Se você é um pai, você vigia sobre seus filhos, sua casa. Se você é um pastor, você vigia, e se você é um empresário, vigia o seu local de responsabilidade. Então, todos nós temos responsabilidade. Deus nunca nos leva a sermos irresponsáveis. Mas Ele estava nos mostrando me mostrando nessa situação. Ele falou comigo e disse, eu vou vigiar o que você vigia se você me vigiar. Isso é o que é adoração. Adoração é a união de coração a coração. A palavra adoração, na verdade, significa beijar, é um encontro face a face. O Senhor nos atrai a esse tipo de relacionamento, independentemente das circunstâncias, porque Ele permanece o mesmo. Ele tem soluções e respostas para todos os problemas que poderíamos enfrentar em nossa vida. E o que você acha que é o maior problema da sua vida agora, Ele já tem um plano, Ele já tem uma solução preparada para essa situação. Não é roleta russa, não é aleatório. Espero que tenhamos uma vitória. Ele tem um curso específico onde seu toque redentor será aplicado a esse problema. Esse é quem Ele é, essa é a natureza dele. Por isso é tão absolutamente verdade, nós temos todos os motivos, o raciocínio do reino é que posso comemorar com antecedência. Ação de graças e louvor. Sempre que damos graças ao Senhor, agradecemos a Ele porque Ele fez, louvamos a Ele por quem Ele é. O que eu aprendi desde cedo é que eu ficava tão desanimado, ficava tão chateado. Havia essas nuvens sobre mim.
Eu tentava citar as Escrituras, a fazer qualquer coisa para tentar clarear minha mente, nada funcionava. O que eu finalmente descobri é que quanto mais escura a nuvem, mais exuberante o meu louvor precisa ser. Quanto eu menos queria dançar diante do Senhor, é quando eu dançava diante do Senhor. Quando eu menos sentia vontade de gritar, levantar minhas mãos, prostrar diante do Senhor, seja o que for, aqueles eram os momentos em que eu fazia isso e quebrava esse ciclo sobre mim. Você pode ficar aqui por 5 dias e nada acontecer. Mas quando você se dá, espírito, alma e corpo, para glorificar seu nome através da sua oferta, algo acontece, algo acontece. O ar fica carregado do poder da presença de Deus, e ele vem naquele momento para libertar. Ele vem naquele momento para curar. Eu lembro, nos primeiros dias, tendo que aprender isso, porque eu sabia no papel, mas não sabia na experiência. Em ação de graças, nós lhe damos um sacrifício por causa do que ele fez e por causa de quem ele é. Mas na adoração, eu sou a oferta. Eu me ponho direto no altar. Aqui estou, faça o que quiser, cumpra os seus propósitos. Isso é o que é adoração. Próxima história, eu considero a ser a mais estranha de todas. Como se adorar para alcançar triunfo não fosse desafiador o suficiente, vamos para outro nível. Vamos para Zacarias, capítulo 1. Você está vivo? Você ainda está respirando? Bem, tão difícil de explicar quando pessoas morrem em uma reunião. Zacarias, capítulo 1, penúltimo livro do Velho Testamento. Se você chegar a Mateus, vire à esquerda. Se está em Salmos, vire à direita, porque tem um caminho a percorrer. Você vai chegar lá. Deixe-me mencionar 2 itens em linguagem profética que existem nessa história. Ao lermos, me faça um pouco mais de sentido. Primeiro, quando você chifres nas Escrituras, chifres representam autoridade e poder. Os chifres de um animal representam a sua força. Toda vez que você vê o chifre de Davi, Davi não tinha chifre saindo da sua cabeça, era a sua autoridade, era o poder em que ele vivia. Quando você vê o número 4, muitas vezes se refere aos 4 cantos na Terra. Norte, sul, leste, oeste. Em outras palavras, é uma reação global a algo. Vamos olhar essa passagem. Começando no versículo 18 de Zacarias, capítulo 1. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que são estes? E ele respondeu, esses são os chifres que dispersaram Judá e Israel e Jerusalém. Depois o Senhor me mostrou 4 artesãos. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, esses são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram para aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Vamos ao 21 novamente. Eu disse, o que eles estão vindo fazer? Esses são os chifres, os poderes que dispersaram Judá a ponto de que ninguém sequer conseguiu levantar a cabeça. Os artesãos, o artista, a equipe criativa está chegando para aterrorizar os chifres e expulsar os poderes das nações que trouxeram a divisão, a perda de visão, a perda de identidade, que veio com poder contra a terra de Judá para os espalhar. Então aqui está uma história muito estranha, onde o profeta está lá, está tendo uma visão, mas ele não entende. Ele vê, os chifres estão chegando. E ele diz, que é isso? E ele disse, esses são os poderes, esses são os chifres. É um avanço global contra o povo de Deus para destruí-lo. Então eu vejo chegando. Aí vejo 4 artesãos, 4 artistas. Os criativos foram enviados. Porque eles foram enviados? Eles vão aterrorizar os poderes das trevas que vieram para dividir e para tirar a identidade do povo de Deus.
que você tem enquanto as pessoas não conseguem nem levantar a cabeça, você perde a coragem, perda de visão e perda de identidade. Essas três coisas são roubadas dos corações das pessoas naquele momento. Então diz, Deus é a glória e o que levanta a nossa cabeça. Ele é aquele que restaura a identidade. Ele levanta a nossa cabeça porque Ele é um Pai perfeito, que através do seu semblante nos dá identidade. É nesse abraço, nesse face a face, com um Pai amoroso, que a identidade é moldada e formada em nós. Ele é a glória. Se tem filhos que fez algo errado, eles abaixam a cabeça, você levanta a cabeça dele e diz, olhe para mim, filho, ouça aqui, está perdoado. O que está acontecendo aqui? Há uma aceitação de um pai amoroso, uma mãe amorosa para liberar perdão, restaurar a identidade, tirar a vergonha, restaurar a vida da criança. Isso é o que está acontecendo aqui. Mas o que é incomum é a ferramenta que Deus usou para destruir esses poderes que foram soltos na terra para trazer divisão, perda de identidade. Foram pessoas criativas. Agora, não quero dizer apenas cantores e pintores. Isso é grande. É a expressão criativa de Deus que se encaixa de maneira única na vida de cada pessoa que disse sim a Jesus. Não me importa se você é um contador. Não quero dizer criativamente fazer os livros da contabilidade. Isso não é criativo. Mas a maneira como você lida com as pessoas com quem trabalha, a maneira como você exibe a excelência e a beleza do seu trabalho, tudo o que fazemos é para ser feito com um toque de excelência e beleza. E isso foi uma coisa tão profunda na vida de Salomão, que ele ganhou o coração da rainha de Sabá quando veio visitá-lo, não apenas as respostas que ele deu as respostas para todas as perguntas que ela tinha, mas a única coisa listada era a escada que levava a sua casa à casa de Deus, a roupa dos seus servos, a maneira como as mesas foram colocadas e a maneira como foram alimentados. Todas as coisas naturais e mundanas foram tão impactadas por esse gênio, por esse homem com sabedoria que expressava um nível de criatividade que surpreendeu e a deixou sem palavras. Foi esse valor posto em beleza e excelência que restaurou a identidade, não só para Salomão, mas para o povo de Deus, era para a nação de Israel. Israel teve um senso de identidade e propósito através da beleza que foi liberada através da liderança desse homem, Salomão. Eu estava olhando a introdução de um livro, peço desculpas, ainda não li o livro, mas é maravilhoso. Tem que me livrar do doutor velho aqui. Vamos lá. Brian Zand escreveu um livro chamado A Beleza Salvará o Mundo. Eu absolutamente amo o título. De fato, eu escrevi um capítulo em um livro que chamei O Poder para Transformar o Mundo, sobre beleza. O príncipe Vladimir enviou equipes de pessoas para pesquisar as religiões do mundo. O príncipe Vladimir o Grande estava procurando uma religião que unisse seu povo. Ele era um pagão, não era que ele estivesse querendo se converter, mas ele queria pesquisar as religiões do mundo para ver o que levar o seu povo, para que encontrasse um sentido de identidade e fossem unidos e tivessem propósito. Então eles mandaram enviados para examinar o cristianismo e eles foram para a capital bizantina de Constantinopla. E isso é o que eles escreveram em sua resposta à visita a essa capital. Então, fomos a Constantinopla, e eles nos levaram ao lugar onde adoram o seu Deus. Não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, pois na terra não existe tal visão nem beleza. Não sabemos como descrevê-la, mas nós só sabemos que Deus habita entre os homens. Não podemos esquecer aquela beleza. Quando um povo perde seu senso de identidade, o valor da beleza diminui, porque o valor muda para a sobrevivência. O Senhor não é só uma pintura bonita, embora eu ame e tenha boas peças em minha casa. Não é só isso, não é só o belo design de um automóvel, ou um casaco, ou o vestido que você comprou, seja o que for. Inclui tudo isso. É uma forma de ver a vida que diz, eu sirvo a um Deus de excelência, e a excelência demanda que eu dê atenção à beleza, porque a beleza restaura a alma do povo.
Há algo sobre a expressão criativa liberada sobre uma família. Minha mãe era incrível. Celebramos seu 90º aniversário ontem, no dia anterior, e continuaremos pelas próximas 2 semanas, provavelmente. Na nossa casa, não importava quanto dinheiro tínhamos ou não tínhamos. Ela tinha a capacidade de dar beleza a todos os lares onde vivemos. Poderíamos ser tão pobres e eu nunca saberia disso, porque tudo que ela tocava, honestamente, não é porque ela está aqui, eu falei isso antes, ela tem um olhar artístico e um valor para a beleza e excelência. Se ela não pudesse comprar, se não tivesse dinheiro, ela fazia. Eu cresci em torno de beleza. Quadros que ela pintava. Digo, maravilhosos quadros. Então, eu cresci nesse ambiente de beleza onde tinha esse lugar de valor, onde não só estava na parede, tinha que estar no lugar certo na parede, na distância correta daquela também que é linda. Tudo era tão estruturado pela excelência e beleza que crescemos naquele ambiente. Eu não sei. Foi apenas nos últimos anos que percebi, oh meu Deus, eu sou um pirralho mimado. Da melhor maneira possível. Eu cresci em um ambiente onde tudo era lindo. Tudo era lindo. Nós nunca sentamos à mesa e ouvimos criticar as pessoas. Nunca, nenhuma vez. Porque havia excelência na fala. Era excelência de honra, excelência no valor de celebrar. Eles acreditavam que eu poderia fazer qualquer coisa. Ela ainda acha que é verdade. Não diga ela diferente. Eu disse, brincando com meu pai uma vez, cerca de 20 anos, eu disse, eu vou pegar o violino. Ele disse, não. Então ele finalmente caiu em si e pensou, uma coisa que você não pode fazer. A beleza é a marca de Deus que ajuda a restaurar a alma de um povo. Não é um Deus que só faz. Quanto de céu precisamos? Quando eles multiplicaram a comida, nunca havia só o suficiente. É sempre mais do que necessário. Ele não desperdiçou nada. Ele sempre foi extravagante. E chegou a hora do povo de Deus para colocar valor, porque você vai ser usado pelo Senhor para ajudar a restaurar a alma de uma cidade que foi devastada pelo fogo, que teve perda no ano passado. Você vai ser pela beleza. Vai ser através da casa que você reconstruir. É o auxílio que temos para ficar juntos e ajudar as pessoas a restaurar suas vidas, seus negócios, suas famílias. É tudo através dessa coisa chamada excelência e beleza. Uma das minhas citações favoritas em toda a história, não está na Bíblia, peço desculpas antecipadamente por isso, mas é boa. John Adams, um dos fundadores da nossa nação, é uma citação muito popular, muitos provavelmente já ouviram. Ele disse, eu preciso estudar política e guerra para que meus filhos tenham liberdade para estudar matemática e filosofia. Meus filhos devem estudar matemática, filosofia, geografia, história natural, arquitetura naval, navegação, comércio e agricultura, para dar aos seus filhos o direito de estudar pintura, poesia, música, arquitetura, estatuaria, tapeçaria, porcelana. Ele entendeu algo. Ele entendeu que era sobre criar uma cultura onde estamos avançando para o lugar onde a nossa alma é restaurada e a beleza tem seu lugar de direito, mas não é mal colocada, não é adorada, é a expressão normal daqueles que são saudáveis aqui. A última história, vou apenas fazer referências. Davi estava sendo atacado pelos filisteus. Ele diz, e Davi perguntou ao Senhor, subirei contra eles? Você vai entregá-las na minha mão? E o Senhor disse, suba contra eles, eu certamente os darei em sua mão. E ele faz, tem uma tremenda vitória. Pouco depois, os filisteus decidem atacar novamente.
E Davi pergunta ao Senhor e diz: subirei contra eles? Você vai entregá-las na minha mão? E o Senhor diz: não, não vá contra eles. Ele disse: circule ao redor deles. Quando ouvir marcha nas amoreiras, isso será o sinal. Vá atrás deles. Aqui está o problema. O momento de sucesso cria uma suposição de que eu sei qual é a vontade de Deus na próxima situação. É a área mais perigosa para mim, eu confesso de imediato. Toda vez que eu leio a história de Davi, eu fico de cara a cara com o fato de que se eu obtive uma vitória aqui, obtive uma vitória ali, isso cria um momento, então eu sei qual é a vontade de Deus. E não faço o que Davi fez de perguntar ao Senhor: devo subir contra eles? Ele já sabia que Deus queria que ele fosse vitorioso, ele já sabia que Deus prometeu aquela terra para ele, ele já sabia disso. Então, baseado no princípio, ele deveria ir contra eles. Mas princípio sem presença é um reino sem rei. O estilo de vida que fomos convocados a viver é em resposta à voz do Senhor. Eu sou uma pessoa de princípios, eu estudo princípios, eu amo os princípios do reino. É o que eu me rendo. Adoro aprender sobre o poder da generosidade, da bondade, as coisas que acabamos de falar, as coisas incríveis que acontecem na adoração e todas essas coisas. Eu amo todas essas coisas. Adoro procurar o ouro na vida das pessoas, trazendo essas coisas para a superfície. Todos esses princípios do reino, o valor da honra, como isso muda a cultura, todos esses valores do reino, eu amo todos. O problema é muito fácil aplicar um princípio de forma errada, ou aplicá-lo na hora errada. Te dou o caso e ponto. A família Bethel me ouviu citar isso várias vezes. Em Provérbios, Salomão diz: não respondas ao tolo segundo a sua insensatez, para que não sejais como ele. Para mim, isso é o princípio: não fale com tolos. No verso seguinte, ele diz: responda ao tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Qual desses eu pratico? Esse é o ponto. Ele nos coloca em uma posição onde, a menos que ele fale, não sabemos o que fazer. O vício, se eu posso usar esse termo de forma positiva, o vício não é os princípios que guardamos na memória. O vício é a face, é a voz, é quando ele fala. É quando ele fala. Então, Pai, eu peço que libere uma nova graça sobre essa família de crentes. Aqueles que assistem na Bethel TV, que seja algo derramado sobre nós de uma cautela, não de uma paranoia, mas de uma consciência aguda de nossa necessidade de ouvir. Devemos ir contra eles ou não? E se sim, o que fazemos? Como? Quando? Ajude-nos a sermos um povo que está nervoso em fazer suposições, mas que estão alegres em ceder à sua voz. Eu oro por essa graça sobre essa família da igreja, em nome de Jesus. Amém.